problema que é muito discutido e muito criticado, que é a energia nuclear, e eu queria esclarecer os pontos que talvez ajudem a mudar um pouco a opinião a esse respeito. Se nós compararmos os 15 maiores geradores de energia elétrica do mundo, o Brasil ocupa a 10ª posição. Uma situação positiva. Ué? Agora, nós vamos verificar o consumo per capita do Brasil, quilowatt-hora por habitante ano. O Brasil ocupa a 90ª posição. Quer dizer, a nossa geração de quilowatt por habitante ano é absolutamente ridícula comparada com o resto do mundo. Basta comparar com o país. Primeiro, a média mundial é de 2.892 mil quilowatts-hora por habitante ano. O Brasil consome 2.485, menos que a Argentina, que a Alemanha, que o Chile, que a Croácia, que a Dinamarca, etc. Uma coisa que a gente verifica desse quadro é que os países efetivamente desenvolvidos, Finlândia, França, Estados Unidos, etc., têm um consumo substancial de quilowatt-hora por habitante ano. A Suécia tem 14 mil, por exemplo. Agora, o que vai acontecer? Lá? Nos próximos anos, nós vamos ter um aumento da população de cerca de 53 milhões de habitantes, considerando um crescimento muito conservador de 1,01% ao ano. É o que está acontecendo no país agora. Pois bem, então nós vamos precisar você está atrás, para frente. A nossa população vai crescer nos próximos anos uma Espanha, uma região Nordeste ou uma França, que tem 61 milhões de habitantes. Evidentemente que essa gente vai precisar de energia, de muita energia. O que vai acontecer, segundo o estudo feito pela EPE, na projeção do consumo final da eletricidade? Entre agora, 2010, 2015, até 2030, vai triplicar a potência instalada no Brasil. Triplicar. Nós vamos ter que fazer em 15 anos tudo que 3 vezes mais que o Brasil fez até hoje. O potencial agrário remanescente são 190 gigawatts, que estão situados dessa maneira. Na região norte, 56%, nordeste 9%, sudeste 10%, centro-oeste 14% e sudeste. Ou seja, o grosso está na norte, está na Amazônia. As nossas fontes todas, como disse o Rosenberg muito bem, quando você explora agora uma fonte sem reservatório, você prejudica as nações futuras, as populações futuras, que não podem mais aproveitar esse aproveitamento hidrelétrico. Agora, o que acontece na Amazônia, onde nós temos essas maiores reservas hidráulicas? Áreas indígenas, unidade de conservação, unidade criada, proposta de plano de contenção, conservação federal, conservação estadual e uma série de áreas que são completamente, esse mapa está pontuado, de áreas em que você não pode construir reservatório. Tem uma série de conservações. Bom, evolução da matriz elétrica. O próprio pessoa que me antecedeu já falou que a nossa matriz vai passar de uma matriz hidráulica para uma matriz hidrotérmica. E não deve existir competição energética, mas complementaridade. A diversificação do portfólio das opções, aproveitando todos os recursos existentes. Ou seja, nós temos que aproveitar todas as fontes de energia. Eólico, biomassa, como disse o Rosenberg muito bem, e solar, e todas elas. Cada uma com a sua especificidade. Necessidade de complementação térmica na matriz hidrelétrica. Por que isso? Os reservatórios antigos tinham um armazenamento plurianual.
Furnas com um reservatório que dava para 8 meses, 10 meses, um ano seco. Agora só dá para 4 meses. A utilização do reservatório de fornecimento de água potável e irrigação. Claro, toda aquela região em volta de Furnas usou água para irrigação, para água potável. Então, a quantidade de água reservada no reservatório diminuiu. Assoreamento, razões ambientais, novas usinas. Droga. É o contrário do que... Está andando para frente. É esse aqui, né? Ainda bem que não é uma usina nuclear, hein, moço? Esse aí já apareceu. É porque não é lógico. A posição do motor não é lógica. Então, o que acontece? Nós temos novas usinas com reservatórios, que é um absurdo. Você voa, eu sou do Conselho de Administração de Geraldo, né? Você voa naquela região, só tem mar, não tem gente, não tem população, não tem nada. Você não fazer um reservatório em geral e ficar com metade da potência que você podia aproveitar, é um crime, inclusive com as populações futuras. Né? Como é que a potência instalada? Sem acréscimo do volume de armazenamento, que ele mostrou um gráfico que mostra bem isso, extrema dependência dos regimes pluviométricos. É o que acontece conosco hoje. Quando não chove, os reservatórios não têm reservatório. Mas não é. Bom, opções térmicas nacionais. Quer dizer, eu acho que uma convicção que a gente já tem é que a matriz tem que ser hidrotérmica. Quer dizer, nós temos que ter energia firme através de termoelétricas. Porque você não faz energia firme com eólica ou com biomassa, com solar. Todas elas são complementares. Né? Você tem efetivamente que ter uma fonte firme. Durante todos esses anos foi a hidroeletricidade. E que agora, por essas razões que nós estamos vendo aí, não vai poder mais ser. Então, entre as opções térmicas nacionais, quais são as que nós temos? Combustível, carvão, biomassa, gás natural, petróleo e nuclear. Combustível, carvão, volatilidade do preço não existe. O preço é estável, embora o nosso carvão nacional tenha uma quantidade enorme de cinza e baixo poder calorífico. Nós temos que talvez importar o carvão se formos fazer uma grande quantidade de usinas a carvão. A emissão de CO2 emite, oferta nacional é limitada e localizada no sul, e as usinas a carvão só são econômicas quando feitas na beira da boca da usina, senão o transporte é extremamente caro. Biomassa estável, nacional, não emite praticamente CO2, é limitada, limita a moagem da cana, tem um período do ano que aliás até coincide com um período seco. Então, que era uma fonte altamente, deveria ser altamente utilizada. O preço entre 100 e 120 reais por megawatt-hora. O gás natural é volátil, porque é uma commodity, e varia com o preço do petróleo. Agora mesmo, eu sou do Conselho de Energia da Firjan, e um rapaz da SEDAI estava me dizendo que, da SEG, que a Petrobras está comprando GNL, gás liquefeito de petróleo, a $16 por milhão de BTU e vendendo a 8. Porque o gás natural, o GNL, ele tem procura no mundo inteiro. E a Petrobras está comprando no preço spot, que é um preço muito mais caro. Se ele pudesse fazer um contrato de longo prazo, ele ia ficar muito menos. Então nós tivemos a bobagem aí de dar incentivo para a indústria automobilística e congelar o preço da gasolina. E acabou com o ProAlto, desmanchou a série de usinas e botou uma opção de gente na rua. Então são coisas que não dá para se entender. O gás natural é volátil, a emissão de CO2 é pouca, é limitada, e o preço é de 130 e 150 megawatts, reais por quilowatt-hora. O petróleo é volátil, a emissão de CO2 é muita, a oferta nacional é limitada, nós estamos importando petróleo, e o preço mais ou menos 150 reais por megawatt-hora. O nuclear, a volatilidade é estável, porque nós temos a sexta reserva de urânio do mundo. A emissão de CO2 não emite CO2, a oferta nacional é ampla
e o preço é de 135 a 140 reais por quilowatt-hora. O megawatt-hora, exato. É o preço, inclusive, que a Angra 3 está sendo negociada a esse preço. É mais ou menos o que custa no mercado internacional. Esse negócio não anda para frente. Acho que agora... Bom, agora os recursos naturais urânicos. Quer dizer, como nós vemos ali, a nuclear tem um combustível estável, a reserva nacional é enorme e as nossas reservas, tendo prospectado apenas um terço do território nacional, já tem 309 mil toneladas. Essas 309 mil toneladas equivalem ao dobro das reservas de gás da Bolívia, em termos de energia, né, dona Délia? 238 anos de operação do Gasbol, Brasil-Bolívia, capacidade de 25 milhões de metros cúbicos por dia, é a capacidade do Gasbol, 40 anos de operação do Gasbem, que é o gasoduto que vem da Venezuela, e capacidade de 150 milhões de metros cúbicos por dia. Quer dizer, nós não podemos ignorar essa reserva de urânio que nós temos. Após o acidente de Fukushima, que foi uma das coisas que, inclusive, tirou um pouco o grande ressurgimento da energia nuclear, inclusive a Alemanha fechou uma série de usinas e deu um prazo de até 2022 para fechar as outras. Está arrependido agora, porque todas as indústrias eletrointensivas saíram da Alemanha para a Holanda, para a França, para outros países que vendem energia de origem nuclear para a Alemanha. Quer dizer, foi uma decisão política e que o tiro saiu para lá por lá. Após o acidente de Fukushima, foi implantado o chamado Flex, que é um conjunto de equipamentos portáteis a serem instalados em volta das usinas. Porque a usina nuclear, ao contrário das outras usinas térmicas, quando você desliga, a reação nuclear continua e o reator continua sendo aquecido. É diferente de gás ou carvão, você fecha e desligou e acabou-se. Então, essa remoção do calor residual do reator é que precisava de fontes de energia externa, bombas de refrigeração, etc. E com o tsunami, elas foram todas destruídas. A linha de transmissão que levava energia para lá, os postes foram arrancados. Então, eles ficaram sem nenhuma fonte de energia externa para poder refrigerar o reator. Isso agora nas novas usinas não precisa mais disso, porque você tem não só algumas fontes externas, como nos últimos reatores, você pode desligar o reator e não precisa de energia externa para refrigerar. Ele tem uma refrigeração própria, convecção, por gravidade, uma série de elementos que são chamados reatores de reação 3+, e tem todas essas proteções autossuficientes que funcionam sozinhas. O reengajamento do país no setor nuclear permitirá que ele se insira num novo panorama tecnológico, aproveitando o desenvolvimento ocorrido no mundo nesses últimos 10 anos. Nós temos o Brasil, a Rússia e os Estados Unidos. São os únicos países que têm urânio e têm a tecnologia para a fabricação do urânio. Partindo do minério, tirando o 235, transformando em gás, enriquecendo e fazendo combustível na resende. Quer dizer, o Brasil não usar uma fonte dessa é o que nós queremos dizer sempre. Não é que a nuclear seja uma panaceia que vai resolver tudo, não é. Mas é uma das fontes que nós não podemos abandonar. Nós temos uma reserva de urânio fantástica, temos toda a tecnologia para poder... Agora, a interrupção do programa, que nós fizemos, quando nós começamos Angra 1, a Coreia começou a usina que chamava-se Core 1, igualzinha a Angra. De lá para cá, a Coreia tem 24 usinas e já tem um reator próprio que está exportando. Nós fizemos duras tempo. Agora, o que aconteceu? Comprou 10 anos do integrador do H3, então os nossos técnicos não puderam ser treinados, não puderam transferir a tecnologia que eles tinham aprendido na Alemanha, porque não tinha um projeto de andamento. Você só transfere know-how. On the job, não transfere know-how para um relatório.
Bom, agora uma outra coisa que nós estamos lutando também é pelo seguinte: pela Constituição, a nossa Constituição proíbe o uso débito de energia nuclear, que está muito certo, mas ela constitui um monopólio. Quer dizer, somente a União pode enriquecer urânio e pode montar usinas nucleares e vender energia. Nós estamos tentando fazer uma nova relação que permita que a iniciativa privada possa participar, porque o governo não tem dinheiro para fazer uma usina dessa que custa 5 bilhões de dólares. Agora, a energia nuclear é muito semelhante à hidrelétrica. Ela é que você decidir fazer e operar são 10 anos. Uma hidrelétrica tem que estudar o rio, medir as vazões, depois fazer a construção que dura 5 anos. A nuclear é a mesma coisa, são 5 anos para você licenciar o sítio e 5 para construir. Isso já nos leva para 2025, quando o próprio Ministério diz que não vai ter mais aproveitamento hidrelétrico disponível. Então, uma energia de base, usando tudo que nós temos, não aproveitar é um absurdo. Essas são as redações que nós queremos alternar na Constituição. Inclusive, a Constituição diz que cada usina nuclear, para ser construída, tem que ter uma lei federal. Se for cada usina ao Congresso para fazer uma lei, não se vai construir nenhuma. Nós queremos feito uma legislação que diga quais as condições que o sítio tem que atender e depois, enquadrando ali, não tem mais problema. Ainda a relação da PEC. Agora veja o seguinte: os Estados Unidos descobriu agora o gás de xisto, né? Está desenvolvendo tremendamente. O gás nos Estados Unidos está custando $5 por milhão de BTU. Apesar disso, eles estão construindo todas essas usinas aqui, que são desse sistema novo, é o sistema EPR, esse sistema que tem a proteção passiva. Aqui estão todas elas, tá vendo? Tem 64 usinas nucleares em condição no mundo hoje, das quais 24 na China. A China faz tudo, nuclear, carvão, hidrelétrico, tudo. Então, até os Estados Unidos, que tem agora o gás a um preço baixíssimo, resolveu investir na área nuclear. Então, o que a gente lamenta é que o Brasil, tendo tudo isso, não faça um programa nuclear, que é de longo prazo, definindo usinas e condições. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção e eu estou à disposição para responder qualquer pergunta que você tenha. Eu lembro quando comecei a minha carreira jornalística que tinha a mina de urânio de Poços de Caldas. E cada vez que eu escrevia sobre Poços, eu abaixo da cidade de Caldas, dizendo que o buraco estava em Poços, mas a mina estava em Caldas. Na mina de Poços de Caldas agora foi desativada, porque praticamente foi toda explorada. Mas a radioatividade ficou. Bom, alguém tem alguma questão? Alguma pergunta? Tá bom. Professor, o lixo nuclear. Aliás, uma correção importante: fazer não é lixo, é rejeito. Pelo seguinte, porque esse rejeito, que processaram, como o Japão e a França fazem, produzem urânio e produzem plutônio, que pode ser usado como outro combustível que se chama MOX, que o Japão já usava antes da ida da agora de Fukushima, né? Que é uma mistura de plutônio com esse urânio irradiado que sai do reator. Agora, você tem na usina dois rejeitos: um de alta atividade, que é o combustível que você usou, e baixa atividade, que é pano, que você lava a usina, limpa, etc. O de baixa atividade é armazenado em tonéis de 200 quilos que ficam lá na própria usina. E o combustível irradiado tem dentro da usina uma piscina que dá para a vida útil dela. 20, 30 anos, ele é armazenado na própria usina. Agora, nos Estados Unidos, que tem 204 usinas, eles já estão com um caixa que eles chamam, em que eles fazem esse rejeito em um tubo de aço de concreto, completamente distante, e ficam armazenados também durante alguns anos, porque no futuro você pode voltar a precisar para fazer o MOX, entendeu? Ele ainda tem algum urânio, ainda tem o plutônio. O Japão fazia, a França fazia, também ninguém mais está fazendo agora. Mas vai ser sobrar uma coisa reativa. Vai, depois que você faz o reprocessamento, que sobra é um cubo de lado, que é realmente aquilo que você não aproveita mais. Né?
Mas o grosso é aproveitado no reprocessamento, que o Brasil ainda não vai fazer. Embora tivesse tecnologia para tanto, porque comprou da Alemanha, a tecnologia completa. Não, porque é caro e ainda não interessa para nós, não temos nenhum reator a monte que fazer com esse combustível do gente para quem, né? Não, nós temos esse problema de urânio ser monopólio, e nem sequer urânio o Brasil pode exportar. Podia expor, tem reservas enormes, mas é um monopólio da União, só com autorização da União, e qualquer coisa da União para conseguir autorização, sabe a dificuldade que é, né? Professor, eu tenho um documento histórico, depois eu gostaria para quem encaminhar, que é um relatório que foi passado pelo, então, que já foi embaixador nos Estados Unidos, Walter Moreira Salles. Sim. É um relatório de um cientista do Projeto Alan, contratado pela Embaixada Brasileira, mapeando todas as instituições de ensino no Brasil que seriam necessárias para fabricar energia atômica. Estudos de química, de física, de 52 esse relatório, e veio logo depois da visita do Álvaro Alberto lá nos Estados Unidos. A nossa ultracentrista se baseou numa que o Álvaro Alberto trouxe da Alemanha e ficou na Ucrânia durante anos. Aliás, não sei se sabe como é que surgiu esse negócio de energia nuclear para gerar eletricidade. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fizeram um seminário com todo mundo que tinha participado, almirantes, generais, etc., para identificar qual é que tinha sido a arma que tinha sido fundamental para os aliados ganharem a guerra. E chegaram à conclusão que era o submarino. O submarino tinha um único problema, ele funciona com corrente contínua, o submarino normal. Então, para poder carregar as baterias, ele tem que subir. E quando ele subia, a energia ele se tornava no hall extremamente fácil. Então, eles encomendaram a GE e a Westinghouse que estudassem a utilização dessa energia nuclear para fazer um submarino, que hoje há vários nos Estados Unidos, que fica permanentemente no fundo, 100, 200 dias. O problema agora é com a tripulação que fica imersa no petróleo durante tanto tempo. Depois que o Westinghouse e a GE fizeram isso no submarino, resolveram fazer comercialmente, e toda a energia nuclear foi a Westinghouse transferiu para a França, transferiu para a Alemanha, transferiu para nós, né? Todos eles foram transferidos a partir do estudo do Westinghouse. Professor, Uma pergunta mais? muito obrigado, professor. Muito obrigado pela atenção. Apresentação.